Recentemente eu fui a um culto em uma igreja cristã. Porém, fiquei muito incomodado com a irreverência no local. Nos primeiros bancos, haviam várias crianças sem nenhuma supervisão dos pais, correndo de um lado para o outro, pulando nos bancos e falando alto. Tudo isso enquanto o culto acontecia normalmente. No final do culto, procurei os responsáveis para saber se era normal aquele tipo de comportamento e, para minha surpresa, descobri que aquelas crianças pertenciam aos líderes da igreja, os quais afirmaram que, como pais, não conseguiam mais controlar seus filhos. Imagine, se os pais não podem controlar seus filhos, quem o poderá? Tal afirmação é uma negação do papel paterno, o qual deve ser usado para disciplinar e ensinar o certo e o errado. Porém, infelizmente, em nossa sociedade, muitas crianças são criadas em um lar sem regras, por pais que não impõem limites, e no contexto religioso, elas não são ensinadas a respeitar o sagrado. As consequências de tal criação podem ser vistas na história do sacerdote Eli, registrada no livro de 1 Samuel. Eli era sacerdote. Este era o cargo mais importante dentro da religião israelita. Ele tinha 2 filhos que o ajudavam no serviço do templo, Ofni e Finéias. Porém, o que a Bíblia descreve sobre esta família é que, apesar de atuarem na igreja, os filhos eram corruptos e o pai permissivo. O verso 12 do capítulo 2 se refere aos filhos de Eli nas seguintes palavras: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ofni e Finéias roubavam as ofertas trazidas ao Senhor, destratavam os adoradores e mantinham relações sexuais com as mulheres que iam ao templo. Diante deste cenário, Deus envia um mensageiro a Eli e o repreende. No verso 29 lemos: Por que pisais aos meus pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras teu filho mais que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Existe uma gritante diferença entre Ana como mãe e Eli como pai. Ana consagrou Samuel ao Senhor. Eli permitiu que seus filhos se consagrassem ao pecado. Ana era mãe dedicada espiritualmente e resoluta na educação espiritual de seu filho. Eli era relapso, negligente quanto ao mau comportamento dos filhos. Ana conduziu Samuel a Deus. Eli, mesmo na casa de Deus, permitiu que seus filhos caíssem em pecados horríveis. Ana honrava mais a Deus do que seu filho. Eli honrava mais a seus filhos que a Deus. Nossa sociedade precisa de mais mães como Ana e a igreja precisa de menos pais como Eli. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.